Você acha que existe ética no futebol do Brasil? Saudações terráqueos, telespectadores e amigos do YouTube! Meu nome é Ricardo Luiz e hoje vamos comentar sobre esse tema polêmico que há muito estou tentando abordar aqui no canal. Mas antes de começar, gostaria de pedir para dar aquela força, e se não for inscrito, clique na tela e se inscreva, é rapidinho. Podemos dizer que falar de futebol no Brasil é muito fácil, já que aqui somos mais de 200 milhões de técnicos de futebol, e isso por si só faz com que o esporte alcance diretamente as pessoas do nosso país. E primeiramente, pessoal, eu gostaria de dizer que a palavra ética nunca esteve tanto na moda. A todo instante se menciona essa palavra. Mas então o que é a ética? Essa palavra tão utilizada para justificar as nossas decisões e as nossas escolhas, mas que muitas vezes ignoramos o seu sentido fundamental e por conta disso que enrosca a sua definição e sua aplicabilidade. Aí eu já começo provocando você que está assistindo esse vídeo. Existe ética no futebol brasileiro? Pode parecer fácil responder, mas antes vamos fazer uma breve reflexão e análise e tentar entender um pouquinho do que acontece com o jogador brasileiro. Entende-se por ética, de uma forma bem resumida, que é a vitória do coletivo de um todo sobre os apetites individuais. Por exemplo, há alguns anos concluiu-se que fumar em lugar fechado causava incômodo, então algumas pessoas se reuniram, umas falaram em favor, outras falaram contra, e definiu-se que não seria mais permitido fumar em lugar fechado. Todos ficaram felizes? Óbvio que não. Os fumantes não gostaram nem um pouco, mas para garantir o bem-estar da grande maioria, foi definido que não seria permitido mais fumar em lugar fechado. Ou seja, foi a vitória do coletivo sobre os apetites individuais. A partir desse conceito, faz-se interessante pensar como a ética casa com o futebol nas suas mais diversas partes. Durante a partida, na relação entre jogadores, na relação entre jogadores e técnico, entre as equipes, com a arbitragem, com os patrocinadores das equipes, com os torcedores, a imprensa e a mídia esportiva. O futebol é o esporte da nossa idolatria. Nascemos, crescemos e respiramos futebol. E poderia ser um artifício para várias aplicações, já que podemos dizer informalmente que o futebol é a metáfora da vida. Por exemplo, o futebol me ensinou a perder. Baseado nisso, poderíamos dizer que o futebol poderia nos ensinar a sermos pessoas com mais condutas éticas. Sabe aquelas coisas que os nossos pais nos ensinam quando somos crianças? Não pegue o que não é seu, não engane seu professor. Essa deveria ser a premissa básica, mas que infelizmente no futebol não é o que vemos. O futebol é o retrato oposto de condutas éticas e princípios da moralidade. O que é patrocinado no nosso futebol hoje é a cultura do levar vantagem em cima de tudo, é a cultura do jeitinho brasileiro. Ganhar a qualquer custo é o que importa. É o que o filósofo Clóvis de Barros Filho cita em seu livro Ética e Vergonha na Cara, a ilusão moral do foco do resultado. Seria mais ou menos assim: ganhar não importa como, subornando o juiz, sendo desleal, tentando enganar a arbitragem, fingindo sofrer faltas e tudo que vemos toda quarta e domingo. Em toda partida do nosso futebol, acontecem essas situações que acabei de mencionar. Você sabe que acontece. Aí, os narradores e os comentaristas de futebol aplaudem a malandragem brasileira. Ora, mas se o futebol é metáfora da vida, o cara vai querer praticar esses atos desleais no dia a dia. Ele vai querer levar vantagem em cima de tudo. Criticamos muito a arbitragem, mas nesse caso específico, ela deve ser inocentada. A arbitragem acaba sendo refém desses atores antiéticos. O tema de alguns anos é o tal do fair play ou jogo limpo, e sinceramente, o nosso jogador é tão subdesenvolvido, e digo isso eticamente e intelectualmente, que estamos a galáxias de distância de atingir essa consciência moral. O nosso futebol patrocina o estupro ético. Não há o mínimo de condição para se praticar o fair play no Brasil. O jogador cai em campo, simulando uma contusão para atrapalhar o contra-ataque adversário. Aí, os jogadores ficam bravinhos para jogar a bola para fora. E por que tudo isso? Porque no Brasil, o resultado final é o que importa, independente do que você faça. É a ilusão moral do foco no resultado. E por que nos assustamos
quando vemos na Europa o jogador confessar que não foi pênalti. Por quê? Porque essa é uma realidade na qual não estamos inseridos. Somos inseridos dentro de um contexto que você tem que vencer de qualquer jeito, não importa como. Minta, engane, suborne, faça o que tiver que ser feito, mas faça para vencer, desprezando assim o ato de engrandecimento e aperfeiçoamento que a derrota te propõe. E é óbvio que o que vemos em campo reflete nas torcidas. O que vemos é um festival de horror, não só de violência, mas também de falta de ética. Torcedores separados nas arquibancadas para não brigarem, mas brigam. Aí reduz o número de ingressos para a torcida visitante para não brigarem, mas brigam. Então limitam torcida única para não brigarem e acabam brigando entre si. E os pseudos comentaristas e pseudos narradores completamente despreparados. Para mim, mais torcedores fanáticos e descerebrados que não promulgam a sua própria ideologia ética em cima de seus comentários. É tipo assim, jogador ruim, perna de pau, mas se faz um gol no último minuto dando a vitória pro seu time, o discurso muda radicalmente. E volto, óbvio, a mencionar Clóvis de Barros Filho e sua ilusão moral do foco no resultado, pois esses profissionais comentam e narram em cima do resultado de momento, francamente. E infelizmente não sabemos perder. Não sabemos reconhecer a supremacia dos adversários. Não sabemos respeitar o hino dos países quando jogam contra o Brasil. Parece que em se tratando de futebol e todos os segmentos desse esporte, somos todos antiéticos. E um questionamento que nunca consigo responder é: se a vida imita o vídeo, por que não imitamos a ideologia por trás do futebol europeu? Bom pessoal, então é isso. Deixe nos comentários a sua experiência em estádio de futebol. Se na sua opinião, os nossos jogadores conhecem a fundamentação da palavra ética. E também, o que você acha da nossa imprensa e mídia esportiva. E para encerrar, deixe aquele like. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. E ainda, se inscreva no canal Overhaul. Então, até a próxima pessoal. Um abraço!